Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa parte super importante, mas às vezes meio confusa do nosso corpo: os plexos nervosos. Olá, exatamente. Pensa neles como grandes centrais de distribuição, sabe? Onde os fios dos nervos se reorganizam antes de ir para cada cantinho do corpo. Uma rede complexa mesmo. E hoje o foco é entender melhor essa fiação, né? Especificamente os plexos cervical, braquial, lombar e o sacral. Isso. A ideia é destrinchar como essas redes funcionam. É um conhecimento chave, especialmente para quem está na área da saúde, estudando as bases morfofuncionais. Vamos olhar a estrutura, claro, mas principalmente o porquê dela ser assim, a função por trás. Perfeito. E a gente está se baseando em materiais bem detalhados, aulas que cobrem isso a fundo, para ajudar mesmo quem está nesse caminho de aprendizado. Exato. Conectar a anatomia, que é a forma, com a fisiologia, a função e também com a clínica, né? O que acontece quando algo não vai bem ali. Então vamos começar do começo. O que exatamente é um plexo nervoso? O material fala que são redes que os ramos anteriores dos nervos espinais formam logo que saem da medula. Isso mesmo. Imagina vários trilhos de trem saindo da estação principal, a medula. Esses trilhos se encontram, se misturam num grande pátio, que é o plexo, e depois formam novos trilhos que vão para os destinos finais. É uma rede de interconexão. Uma analogia boa essa dos trilhos. E o legal dessa mistura é a função. Quando você mistura fibras de diferentes níveis da medula, C5 com C6, por exemplo, o nervo final que vai lá para o bíceps, ele carrega um comando mais, digamos, robusto. Vem de mais de um lugar. Ah, entendi. Garante um controle melhor. Exatamente. Um controle motor mais fino sobre os músculos e também uma sensibilidade mais bem distribuída na pele. E nesses nervos que saem dos plexos, a gente tem de tudo um pouco, né? Fibras motoras para os músculos que a gente controla, fibras do sistema autônomo, tipo simpáticas que vão para os vasinhos de sangue, para os pelos arrepiarem, para as glândulas de suor. E as fibras sensitivas, claro, que trazem informação de toque, dor, temperatura, posição do corpo. Bem completo. Então, começando lá de cima, o plexo cervical. Fica no pescoço, certo? C1 a C4. Isso, o mais superior, formado pelos ramos anteriores de C1, C2, C3 e C4. Ele tem ramos importantes tanto motores quanto sensitivos. E quais seriam os motores principais que saem dali? Bom, um bem interessante é a alça cervical. É tipo um lacinho de nervos que vai para a musculatura da frente do pescoço, abaixo daquele ossinho ióide. São os músculos infra-ióideos, importantes para a gente engolir, para falar. A alça cervical. Nome curioso. O formato lembra um laço, uma alça mesmo. E tem outros ramos menores que vão para músculos específicos ali do pescoço também. E tem aquele nervo super famoso que sai daí, né? O frênico. Ah, sim, o nervo frênico. Esse é vital, literalmente. Ele vem principalmente de C4, mas recebe ajuda de C3 e também de C5, que já faz parte do próximo plexo, o braquial. C3, C4, C5 mantém o diafragma vivo, né? Uma frase marcante. Exato. Ele é o maestro do diafragma, nosso principal músculo da respiração. Sem o comando do frênico, o diafragma não contrai direito e a respiração fica muito, muito comprometida. Essa origem de C3, 4, 5, isso traz alguma vantagem, tipo uma segurança extra? De certa forma, ter contribuições de mais de um nível pode dar uma resiliência, sim. Mas o ponto clínico mais crítico é o caminho que ele faz. Ele desce pelo pescoço, entra no tórax e passa coladinho no coração, no pericárdio. Nossa, perto de estruturas importantes. Muito perto. Por isso, em cirurgia no tórax, tem que ter um cuidado enorme para não machucar o frênico. E outra coisa, imagina uma lesão na medula lá em cima, acima de C3. Corta o comando para o frênico. Exatamente. Corta o comando para o diafragma. A pessoa simplesmente para de respirar sozinha e precisa de um ventilador mecânico para viver. Mostra como uma função tão básica depende de níveis bem específicos da medula. Faz todo sentido essa vulnerabilidade. E a parte sensitiva desse plexo cervical? O que ele cobre? Ele cuida da pele de uma área grande. Lado e frente do pescoço, um pouco da região do ombro, área em volta da orelha e atrás no couro cabeludo. Os nervos principais para isso são o cervical transverso,
o occipital menor, o auricular magno e os supraclaviculares. Ok. Então, resumindo o cervical. Ramos para os músculos do pescoço, a alça cervical motora, o importantíssimo nervo frênico motor e esses ramos sensitivos para a pele. Isso. Basicamente, esses são os pontos-chave do plexo cervical. Ótimo. Descendo um pouco, a gente chega no plexo braquial. Esse sim parece ser o monstro da complexidade, né? Responsável por todo o braço, antebraço, mão. Ah, com certeza. A estrutura dele é bem mais elaborada, né? Afinal, o membro superior faz movimentos muito complexos. Precisa de muita sensibilidade. Ele vem dos ramos anteriores de C5, C6, C7, C8 e T1. C5 até 1. E a organização dele é famosa. Raízes, troncos, como é isso mesmo? Isso. A gente descreve em níveis para facilitar. Primeiro as raízes, que são os ramos anteriores de C5 a T1, lá perto da coluna. Essas raízes se juntam para formar 3 troncos. O superior, C5 e 6, o médio, só C7, e o inferior, C8 e T1. Isso acontece ali na base do pescoço, acima da primeira costela. Ok, raízes viram troncos e depois? Aí cada tronco desse se divide em 2, uma divisão anterior e uma divisão posterior. E aqui a mágica acontece de novo. Uma nova reorganização. Exato. Todas as 3 divisões posteriores se juntam para formar um único bloco, o fascículo posterior. Já as divisões anteriores do tronco superior e médio se unem para formar o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior continua sozinha, formando o fascículo medial. Lateral, medial, posterior. Esses nomes têm a ver com a posição deles? Sim. Nessa altura, eles já estão lá na axila. E os nomes vêm da relação deles com a artéria axilar. O fascículo lateral fica do lado de fora da artéria, o medial por dentro e o posterior atrás. Entendi. Mas por que toda essa complicação? Raiz, tronco, divisão, fascículo, não podia ser mais direto? Tipo, C5 vai direto para o músculo X. Parece complicado, né? Mas essa estrutura é genial. Pensa assim, essa mistura toda permite que um nervo final, que vai lá para a ponta do dedo, por exemplo, receba fios de várias raízes diferentes lá de cima, de C6, C7, C8. Ah, tipo uma rede de segurança? Exatamente. É uma redundância segura. Se você tiver um problema numa única raiz, tipo uma hérnia de disco apertando o C6, você pode ter fraqueza em alguns músculos, mas dificilmente vai ter uma paralisia total, porque aquele músculo provavelmente recebe ajuda de C5 ou C7 também, através dessa rede. Faz muito sentido. Garante a função mesmo com pequenos problemas na origem. É uma central de distribuição bem inteligente. Precisamente. Garante que os recursos cheguem onde precisam, mesmo se uma rota inicial tiver um bloqueio. E desses fascículos, finalmente, saem os grandões, os nervos principais do membro superior. Os 5 ramos terminais famosos, né? Isso. Do fascículo posterior saem o nervo axilar e o nervo radial. Do lateral, sai o nervo músculo cutâneo. Do medial, sai o nervo ulnar. E o nervo mediano é especial. Ele é formado pela união de contribuições tanto do fascículo lateral quanto do medial. Ok. Vamos ligar isso com a prática. Lesões nesses nervos. O axilar, por exemplo, o que acontece se ele for lesado? O axilar dá a volta ali no ombro, no colo do úmero e vai principalmente para o músculo deltoide, aquele que dá o formato arredondado do ombro, e para o redondo menor. Lesões ali que são comuns em fratura do úmero ou quando o ombro sai do lugar, causam dificuldade para levantar o braço para o lado, para abduzir, e perde um pouco de sensibilidade naquela área do deltoide. E o radial? Você disse que ele vem do fascículo posterior, então deve ter a ver com esticar as coisas, né? Extensão. Perfeito. O radial é o chefão dos extensores do braço, antebraço e mão. Se a lesão for lá em cima, na axila, pode afetar a extensão do cotovelo, do punho, dos dedos. Mas uma lesão bem clássica é mais para baixo, no meio do osso húmero, se ele quebrar. Ah, aquela fratura que pode pegar o nervo. Isso, a fratura de Holstein-Lewis. O nervo passa colado no osso ali. Se lesar, o resultado típico é o punho caído ou mão caída. A pessoa não consegue levantar a mão, estender o punho e os dedos. Fica caído mesmo. E perde sensibilidade no dorso da mão. Nossa, bem incapacitante. E o mediano e o ulnar, eles vêm dos outros fascículos.
Lidam mais com flexão e com a mão, imagino. Exatamente. O mediano é super importante para dobrar o punho, os dedos, principalmente o polegar, indicador e médio, e para os movimentos finos do polegar, a oponência, sabe? De encostar o polegar nos outros dedos. Sim, fundamental para pegar as coisas. Total. Lesões podem acontecer em vários lugares, mas a mais famosa é a compressão dele lá no punho, dentro do túnel do carpo, a famosa síndrome do túnel do carpo. Causa dor, formigamento nos primeiros dedos e, com o tempo, fraqueza e atrofia dos músculos da base do polegar. Muito comum essa síndrome, né? E o ulnar? O ulnar também ajuda a dobrar o punho e os dedos mínimo e anular. Mas ele é crucial mesmo para os músculos pequenininhos lá dentro da mão, os intrínsecos. São eles que dão a força de preensão, os movimentos finos. Onde ele costuma ser lesado? O ponto fraco dele é no cotovelo. Ele passa bem superficial ali naquele ossinho que a gente bate e dá choque, sabe? Ah, sei. O nervo ulnar que passa ali. Ele mesmo. Lesões ali, ou compressão, levam a mão em garra. Os dedos mínimo e anular ficam meio dobrados, com dificuldade de esticar completamente e a mão perde força. É, estatisticamente, o nervo mais lesionado do membro superior. Interessante. E o músculo cutâneo? Parece que a gente ouve menos falar de lesão nele. É verdade. Ele vai para os músculos que dobram o cotovelo, tipo o bíceps, e dá sensibilidade na parte lateral do antebraço. Como ele fica bem protegido embaixo desses músculos grandes, lesões isoladas são raras. Acontecem mais em acidentes graves, com corte e perfuração. Entendi. Realmente a anatomia aqui dita tudo. A função e onde podem ocorrer os problemas. Bom, descendo mais no corpo, vamos para o plexo lombar. Como ele se organiza? O lombar é formado pelos ramos anteriores de L1, L2, L3 e L4, às vezes com uma ajudinha de T12 lá de cima. Ele fica escondido, bem profundo na parede de trás do abdômen. Na verdade, ele se forma dentro de um músculo grande, o psoas maior. Dentro do músculo. Que proteção! Bastante proteção. Os nervos que saem dele vão principalmente para a parede do abdômen ali embaixo, para a região da virilha e, o mais importante, para a parte da frente e de dentro da coxa. E quais são os nervos principais que saem do plexo lombar? Tem dois grandões que dominam a área, o nervo femoral e o nervo obturatório. O femoral vem de L2, L3 e L4. É o maior de todos ali. Ele sai do lado do psoas, passa por baixo do ligamento inguinal lá na virilha e vira o chefe do compartimento anterior da coxa. Anterior da coxa. Então ele comanda o quadríceps, para esticar o joelho. Exatamente. Quadríceps femoral para estender o joelho e também ajuda a flexionar o quadril com o ilho psoas e o sartório. E ainda dá sensibilidade para a pele da frente da coxa e da parte de dentro da perna e do pé. E o obturador? O nome já dá uma pista por onde ele passa, né? Sim, ele também vem de L2, L3, L4, mas sai pelo lado de dentro do psoas e atravessa um buraco no osso do quadril chamado forame obturado. Por isso o nome. Ele vai para o compartimento medial da coxa, para os músculos adutores. Adutores, aqueles que puxam a perna para dentro, para a linha média. Isso para fechar as pernas, por exemplo. Ele comanda esses músculos e também dá sensibilidade ali na parte de dentro da coxa. Além desses dois gigantes, tem outros menores importantes. Tem sim, menores mais relevantes clinicamente. O ilho hipogástrico e o ilho inguinal, que vem de L1, vão para músculos da parede abdominal e para a pele ali em cima do púbis e na virilha. O gênito femoral, de L1 e L2, tem um ramo motor para o músculo cremaster nos homens, aquele do reflexo de subir o testículo, e um ramo sensitivo para a pele da região genital e um pedaço da coxa. E tem o cutâneo femoral lateral. Ah, esse é famoso por causa de uma dor específica, né? Exato. Ele é só sensitivo, para a pele da parte de fora da coxa. Quando ele é comprimido, geralmente lá perto da virilha, causa meralgia parestésica, aquela queimação ou formigamento chato na lateral da coxa. Entendi. E como o plexo lombar se liga com o próximo, lá embaixo, o sacral? Parece que eles conversam. Eles não só conversam, eles se unem. Uma parte importante do ramo anterior de L4 junta forças com o ramo anterior de L5 e forma uma estrutura bem grossa chamada tronco lombosacral. Tronco lombosacral. Isso. Esse tronco desce do abdômen para dentro da bacia, da pelve, e lá ele se junta com os ramos anteriores de S1, S2, S3 e S4 para formar o plexo sacral.
Por isso muita gente fala em plexo lombosacral como uma coisa só, funcionalmente porque eles trabalham juntos para inervar a pelve, o períneo e toda a perna e pé. Faz sentido essa continuidade. E as lesões nesses nervos do plexo lombar? O que acontece se lesionar o femoral ou o obturador? Se o nervo femoral for lesado por trauma, um sangramento grande lá atrás no abdômen, tumor ou até em cirurgia na pelve, o principal problema é fraqueza para estender o joelho. A pessoa tem dificuldade para levantar de uma cadeira, subir a escada e perde o reflexo patelar, aquele da marteladinha no joelho. Às vezes, precisa até empurrar a coxa para conseguir andar sem o joelho dobrar. E o obturatório? Lesão isolada do obturatório é mais rara, porque ele está bem protegido lá dentro da coxa. Geralmente acontece por trauma na bacia, fratura, cirurgia pélvica. A consequência é dificuldade para aduzir a coxa, para juntar as pernas, e pode dar dor ou formigamento na parte de dentro da coxa. Certo. Chegamos então no último grande centro de distribuição, o plexo sacral. Isso aí. O sacral é formado pelo tronco lombosacral, que trouxe L4 e L5, lado lombar, mais os ramos anteriores de S1, S2, S3 e S4. Ele fica lá atrás na pelve, deitadinho sobre um músculo chamado piriforme. E a área que ele cobre é gigante. O que ele inerva? Pensa comigo. Músculos da nádega, região glútea, o períneo, a região entre as pernas, assoalho pélvico, a parte de trás da coxa, os isquiotibiais, e simplesmente todos os músculos da perna e do pé, além da sensibilidade da maior parte dessas áreas. É muita responsabilidade. Uau! E é dele que sai o famoso nervo ciático, né? O maior nervo do corpo. Corretíssimo. O nervo isquiático, ou ciático, é a estrela do plexo sacral. Ele pega fibras desde L4 até S3. Sai da pelve por uma abertura chamada incisura isquiática maior, geralmente passa por baixo do músculo piriforme, um ponto importante, e desce lá no fundo da parte de trás da coxa. E um detalhe legal, que ajuda a entender a coisa toda. O nervo isquiático, na verdade, são dois nervos viajando juntos, embrulhados numa capa só. São o nervo tibial e o nervo fibular comum, que antigamente chamavam de peronial comum. Ah, então não é um nervo único. São dois disfarçados. Exatamente. Eles descem juntos pela coxa, mas lá atrás do joelho, na fossa poplítea, eles geralmente se separam de vez. Cada um segue seu caminho. E para onde vai cada um deles? O tibial e o fibular comum. O nervo tibial continua descendo reto pela parte de trás da perna. Ele vai cuidar dos músculos de trás da coxa, os isquiotibiais, menos um pedacinho do bíceps femoral. Depois, na perna, ele comanda todo o compartimento posterior, panturrilha, gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior. São os músculos que fazem a gente ficar na ponta do pé, a flexão plantar. E lá no pé, ele se divide e inerva quase todos os músculos pequenininhos do pé. E o fibular comum? O fibular comum faz uma curva. Ele contorna a cabecinha da fíbula, aquele ossinho do lado de fora do joelho. E esse é um ponto perigoso. Ele fica muito exposto ali. Vulnerável a lesões? Muito vulnerável. Depois de passar ali, ele comanda um pedacinho do bíceps femoral lá na coxa e se divide para cuidar dos músculos da lateral da perna, os fibulares, que viram o pé para fora, a eversão, e da frente da perna, tibial anterior, extensores dos dedos, que levantam a ponta do pé e os dedos para cima, a dorsiflexão. Entendi a divisão de trabalho. Além desse gigante esquiático com seus dois componentes, tem outros nervos importantes saindo do plexo sacral? Com certeza. Tem nervos cruciais para o quadril e para o períneo. O nervo glúteo superior, L4-S1, vai para os músculos glúteo médio e mínimo, que ficam na lateral do quadril. Eles são essenciais para a gente não cair para o lado quando anda, estabilizam a bacia. Ah, importantes para a marcha. Muito. O nervo glúteo inferior, L5-S2, vai para o maior músculo do corpo, o glúteo máximo, o principal extensor do quadril, que dá força para levantar, subir escada. E tem o nervo pudendo, S2-S4. Esse tem um caminho todo especial. Pudendo.
Nome sugestivo. Ele vai lá para baixo, para o períneo. Ele cuida dos músculos do assoalho pélvico, dos esfíncteres que controlam a urina e as fezes e da sensibilidade da pele da região genital e do períneo. Fundamental para a continência, para a função sexual. Nossa, quanta função importante ligada a esses nervos sacrais. E clinicamente, a dor ciática, que tanta gente reclama. Como a gente entende isso agora? A isquiatalgia, ou dor ciática, é exatamente isso. Uma dor que corre pelo caminho do nervo isquiático. Geralmente começa na nádega e desce pela parte de trás da coxa, podendo ir até a perna e o pé dependendo de quais raízes lá em cima estão sendo afetadas. L4, L5, S1. Mas a dor é o sintoma, né? Não a causa. Exato. Esse é o ponto-chave. A causa mais comum é uma hérnia de disco lá na coluna lombar apertando uma dessas raízes nervosas. Mas pode ser outras coisas. Estritamento do canal da coluna, um osso escorregando sobre o outro, espondilolistese. O músculo piriforme apertando o nervo, a síndrome do piriforme, tumor, infecção, trauma. O importante é descobrir o que está causando a dor para tratar direito. E tem mais algum ponto fraco nesse plexo ou nos nervos que saem dele? Algum outro nervo que lesiona fácil? Tem sim. Aquele que a gente comentou, o nervo fibular comum. Pela posição dele, ali do lado da cabeça da fíbula, ele é o nervo mais machucado da perna. Como ele pode ser lesado? Trauma direto, uma pancada forte ali, fratura da fíbula, ficar muito tempo com a perna cruzada apertando o local ou até um gesso mal colocado. Tudo isso pode machucar ele. E qual a consequência? O clássico pé caído ou pé pendente. A pessoa não consegue levantar a ponta do pé e os dedos, fazer a dorsiflexão. Para andar, ela tem que levantar o joelho bem alto para a ponta do pé não arrastar no chão. É a chamada marcha escarvante. Além disso, perde a capacidade de virar o pé para fora, eversão, e perde sensibilidade na lateral da perna e no dorso do pé. Impressionante como um nervo específico causa um problema tão característico. Bom, fizemos uma viagem completa, hein? Do pescoço aos pés, mapeando essas redes. Fica muito claro que entender os plexos é tipo ter o mapa da instalação elétrica do corpo. Essencial para quem está estudando morfofuncionais. Sem dúvida nenhuma. Conhecer a anatomia dos plexos, para onde vai cada nervo, o que ele faz, isso é a base para muita coisa na clínica. Para fazer um bom exame neurológico, para saber onde está o problema quando alguém chega com fraqueza, formigamento ou dor, e até para planejar uma cirurgia ou uma anestesia com segurança, né? A ligação entre a estrutura e a função é direta, está no dia a dia da saúde. Foi uma análise muito rica, muito esclarecedora sobre como esses plexos organizam tudo. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar um pouco mais. A gente viu que os plexos misturam fibras de vários níveis, criando aquela redundância segura que protege contra a perda total de função se uma raiz só for afetada. Mas essa mesma mistura, essa complexidade toda, onde um sintoma pode vir de vários pontos diferentes da rede, será que isso não torna o diagnóstico exato do local da lesão ou da origem da dor um desafio maior às vezes? Interessante. Uma faca de dois gumes. Protege, mas pode dificultar a localização exata do problema. Exato. Como essa dualidade, a resiliência que a rede oferece versus a complexidade que ela cria para o diagnóstico, influencia a forma como a gente aborda o paciente, como investiga. Fica aí para refletir.